Então aparecia uma série de coisinhas dentro da nossa relação que iam me deixando um pouco machucada, magoada, e eu não falava e não declarava nada disso, porque eu achava que aquilo era muito pequeno para ser explorado naquele momento, né? A minha sensação era que, assim, era melhor não falar, porque vai passar, é uma coisa que já... Eu e Lili, nós éramos sócias já há uns 4 anos e amigas há quase 8 anos. Nós éramos conhecidas como as meninas, então era sempre eu e ela, dando palestras, cursos, atendimentos individuais. E eu falava que ela era minha marida, praticamente. A gente passava muito tempo juntas. E dentro desse tempo, era engraçado que algumas coisas aconteciam e eu olhava para aquilo me chegava assim, estranho, eu sentia alguma coisa ali, mas eu falava, tão bobinho, acho que eu não vou comentar nada com a Nola, não. Por exemplo, era dentro de um treinamento, quanto a Nola falava, quanto eu falava, ou num relacionamento com o cliente, como a gente se referia à nossa sociedade, se a gente dizia nós ou eu, coisas que eram detalhes que chegavam para mim na minha interpretação era como se a Nola quisesse seguir sozinha e eu tivesse a sensação de que eu tava ficando mais pra trás, assim. E pra mim tudo tava fluindo e a gente tava encontrando novas áreas. Tinha acabado de ter contato com a CNV, então a gente estava empolgado com essa nova possibilidade, outras perspectivas. Quando a gente entrou em contato com a CNV, eu percebi uma oportunidade e um espaço para falar sobre os meus sentimentos e minhas necessidades. E foi aí que eu falei, bom, eu vou então declarar pra ela, porque a Nola sempre foi muito importante pra mim, a nossa relação sempre foi muito importante pra mim. Então eu falei, poxa, isso tá no meu submundo das emoções e necessidades. Então, com a intenção de cuidar da nossa relação, eu declarei pra ela uma série de coisas dessas que eram pequenas. Só que imagina, dentro de uma relação de 4 anos, onde eu vinha acumulando essas pequenas coisinhas não declaradas, a forma que saiu e a quantidade de coisas que saiu de uma vez. Foi tudo muito, muito surpreendente pra mim, assim. Eu realmente não imaginava que podia estar tudo isso acontecendo dentro dela. A minha reação foi, ok, me traga observações claras. O que de fato aconteceu? Qual o seu pedido? Eu preciso de um pedido. Eu não sei o que fazer. E eu comecei a entrar num lugar de profundo desespero. E eu não tinha muita clareza do que era naquele momento. Eu não tinha essas pequenas observações. Era como se fosse o jeito dela, de maneira geral. E um desafio que eu tinha, porque eu escutava o que a Lili falava e pra mim era uma hipersensibilidade, assim, eram coisas que pra mim eram tão simples e que eu não entendia por que estava nessa proporção. Só que isso me fazia ir pra defensiva. Então eu começava a me defender do que ela estava me trazendo. E eu ficava me perguntando, gente, mas e aí? Eu não vou poder mais ser sensível? Será que... como será que eu vou conseguir demonstrar isso que é tão importante pra mim, pra Nola? A gente estava promovendo uma das nossas primeiras jornadas, que era uma chance de imergir, estar totalmente em contato com a CNV, com práticas, com reflexões. A gente fala que é um mergulho em águas profundas. E nessa jornada, eu e a Lili, eu sinto que a gente teve a chance de mergulhar um pouco dentro de nós. E foi profundo entender, quando a gente entrou na imersão em comunicação não violenta, primeiro que existia algo em mim que era muito importante, que eu não estava conseguindo traduzir, que era muito além de coisas pequenas. E mais ainda, que a minha interpretação do que a Nola fazia não estava nem um pouco generosa em relação a ela. Eu criava uma imagem como se ela fizesse aquilo de propósito. Foi importante para eu tirar a Nola desse lugar do inimigo, onde ela me faz alguma coisa, ela me causa algo. E foi nessa imersão que eu consegui, primeiro, perceber o quanto
ao colocar a Lili numa imagem de inimigo, ao julgar a sensibilidade dela, eu não estava me permitindo ser sensível, eu não me permitia falar para ela como eu me sentia, como estava me chegando o que ela trazia, e a soltar um pouco observação, pedidos, para investigar junto, para querer conectar, querer contribuir. E foi importante também para mim, para eu conseguir trazer mais clareza para aquilo que eu precisava dentro de uma relação. Aí chegou um momento que a gente foi conversar, efetivamente sentar para falar sobre tudo isso que aconteceu com a gente dentro da imersão, né? E essa nossa abertura de olhar, esse nosso novo olhar. E foi muito difícil. Eu ainda estava meio resistente, mas eu estava meio do tipo, beleza, vamos então só pensar o que eu posso fazer agora? Assim, o que é uma coisa que hoje eu já posso mudar? E aí eu trouxe algumas ideias, ela topou. Então isso pra mim já foi o primeiro, ok, estamos caminhando. Mas ainda foi preciso várias conversas. Aí onde eu acho que foi onde a CNV mais entrou, assim, pra gente, que foi quando a gente se conectou com a intenção de conectar e a intenção de cuidar uma da outra. Que foi quando a gente percebeu que a gente podia parar, voltar às conversas, depois parar de novo e voltar às conversas e se deixar curar. E mais ainda, olhar para a outra com generosidade. Então, olhar para a outra com a intenção de entender o que a outra estava vivendo ali. É engraçado, assim, porque eu lembro quando eu conheci a Lili, que ela já falava que para ela era muito difícil conflitos. E hoje eu falo que ela é minha inspiração em conflitos. Porque ela traz com mais leveza, ela é mais clara, ela tá na curiosidade. Então, é muito leve viver conflitos com ela hoje. Eu perdi o medo de falar porque eu sei que o meu medo é muito maior de chegar naquele ponto de várias coisas estarem juntas e a gente precisar falar de várias coisas de uma vez. E eu percebi também o quanto pode ser um presente eu falar pra ela na hora que algo tá acontecendo e ouvir dela na hora que algo tá acontecendo, né? Então hoje nossa relação acho que é mais fluida, mais leve, é mais verdadeira. As nossas honestidades são trocadas ali na hora, com movimentos de muita contribuição e colaboração entre a gente, sabe? Se tem uma coisa que eu levo dessa experiência que eu tive com a Lili, foi o quanto a CNV não é sobre os 4 componentes. Não é sobre eu ter ali a comunicação super clara, ou qual é a minha intenção, o quanto eu quero estar ali co-criando com aquela pessoa, construindo junto com ela. Seja uma pessoa próxima e íntima, que nem a Lili é na minha vida, seja uma pessoa que está ali no meu dia a dia. Como é soltar um pouco as formas e ancorar na vontade de estar ali tornando nossas vidas mais maravilhosas. Uma das coisas que foi sensacional, assim, que fez com que minhas várias outras relações mudassem depois que isso aconteceu, foi que eu saí da carência. De que a Nola atendesse algumas necessidades minhas. E comecei a ir para um lugar de abundância, de que existem várias possibilidades e não precisa ser do meu jeito também. Eu não preciso que o outro seja exatamente o que eu espero para que aquelas minhas necessidades sejam atendidas. Então eu fui para um lugar de começar a investigar e perceber a beleza das necessidades como um convite para que tanto eu fosse buscar no mundo possibilidades para atendê-las, quanto para que nessa relação a gente pudesse brincar de atender essas necessidades de várias formas diferentes e não de uma forma específica ou essa pessoa específica nessa hora. No caso da Nola, a Nola fazer o que eu estava esperando que ela fizesse para que atendesse minha necessidade de pertencimento, minha necessidade de contribuição. Então,
atender às necessidades virou uma brincadeira de buscar a humanidade na relação.